Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Me chamo Carla Nomura e eu sou a sua professora de Química. E hoje a nossa aula vai ser o quê? A propriedade dos materiais e hoje a gente vai falar dos cerâmicos. Então, em relação aos materiais que a gente estava falando, na última aula falamos sobre os metais e os polímeros e hoje o nosso tema vai ser os cerâmicos. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre eles e vem aqui para o nosso Pense e Responda. O que esse vaso de vidro e o vaso de porcelana têm em comum, né? Já pararam para pensar? Então, gente, os dois, eles estão o quê? Eles estão dentro do mesmo tipo de material, da mesma família, né? Embora eles pareçam diferentes, né? Eles estão ali dentro dos materiais cerâmicos. Então, quais são as semelhanças entre eles, gente? Os dois vasos têm em comum o fato de serem materiais cerâmicos. Ou seja, gente, eles vêm o quê? De materiais minerais, eles são feitos ali de minerais, eles vão passar ali por processos térmicos e vão resultar em produtos rígidos, duros e resistentes. Né? Então, isso que eles têm aí em comum. Né? E quais são as características ali das cerâmicas? Né? Então, as cerâmicas, gente, elas vão ter um tipo de ligação completamente diferente ali dos metais, por exemplo. Então, por isso que eles têm essas características tão diferentes. Então, aqui no cerâmico, gente, os átomos vão ficar o quê? Firmemente presos uns aos outros. E vai precisar o quê? De muita energia para movimentá-los ou romper essas ligações, né? Então, isso vai conferir, né, a essa cerâmica o quê? Uma alta dureza, resistência ao calor e também uma estabilidade química. E essas ligações, elas o quê? Elas vão ser muito rígidas, né? Elas não vão ter aquela mobilidade atômica, por exemplo, ali que os metais possuem. Então, os átomos, eles não vão conseguir ali deslizar, né, entre si, quando a peça ela sofre ali um impacto. Né? Então, enquanto ali os metais vão permitir esse deslizamento, né, a deformação plástica, né, fazer fio, fazer chapa, né? No caso das cerâmicas, né, depois que elas já estão ali no seu produto final, né, elas não vão ter essa capacidade de deformação. Então, por exemplo, se a gente pega ali uma cerâmica e tenta esticar ela depois de pronta, ou tenta fazer com que ela se torne uma chapa, o que vai acontecer, gente? Pensa aí, pega aí um vaso, se você tentar mexer, mudar muito a conformação dele, ou um vidro, né, aplicar muita pressão, o que vai acontecer? Rapidamente ele se quebra. Então essa daí é uma das principais características ali das cerâmicas, né, que é essa questão dessa ligação tão forte e tão, né, sem essa capacidade, sem essa maleabilidade, e aí os seus produtos rapidamente elas se partem, tá, gente? E aqui, ó, as ligações, né, que a gente estava falando, né, que são as ligações relacionadas às cerâmicas, que pode ser a ligação iônica, né? Então, o que é a ligação iônica? Então, aqui a gente vai ter um exemplo. A gente tem o sódio, que é o metal, né, o cloro, que é um ametal, e aí, ó, na ligação iônica vai ter o quê? A doação de elétrons. Então, para que esse sódio ele fique estável com a quantidade de elétrons na sua camada de valência, para que ele fique estável, ele precisa doar um elétron, e já o cloro, para que ele fique estável, né, na sua última camada de valência, ele precisa ali de 8 elétrons. Então, esse sódio, ele vai doar, né, esse elétron aqui para o cloro, né, fazendo essa ligação que a gente chama de ligação iônica. E aí a gente tem a ligação covalente, que vai fazer o quê? Vai fazer o compartilhamento de elétrons, né? Então, eles vão compartilhar esses elétrons para que eles fiquem mais estáveis. Né? Então, essas são as ligações químicas relacionadas ali aos cerâmicos, né? Para que ele possa ter essa conformação, né? E essas características, tá? Então, aqui, quais são os tipos de materiais cerâmicos, gente? Então, os materiais cerâmicos também é um mundo aberto de possibilidades, né? Então, eles estão, né, inseridos nesse grande grupo aqui dos cerâmicos, né? E eles têm essas questões, né, essas características, né, que eles compartilham e eles estão aqui dentro desse grupo aqui dos cerâmicos. Então, vamos ver aqui, né, quais são eles, quais são os principais, né, gente? Então, começamos aqui com os vidros, né? Eu creio que todos conhecem, né? Todos aí
né, ter esse contato com o vidro aí no seu dia a dia. Então, os vidros são feitos principalmente de areia, né, de sílica. Ela é o quê? Ela é misturada com outros componentes e elas precisam o quê, gente? De um aquecimento ali em fornos de mais de 1.500 graus Celsius, né, seguida ali pela moldagem ali do material, né, e o resfriamento controlado ali para obter a forma e as características desejadas. Né, eu não sei se vocês já viram, né, como é feito o vidro, gente. Eu sou fascinada, eu acho a coisa mais linda, né, a questão da produção do vidro. Então a gente tem esses vidros artesanais, né, que são feitos ali, ó, como a gente está vendo, né, vai ter a questão do sopro ali do artesão, ela é colocada nesses fornos, ela pode dar o quê? A gente consegue dar a forma que a gente quiser dar, então a gente tem aquelas esculturas de vidro, né, a gente tem aqueles vasos de murano, né, então a gente tem travessas, copos, taças, né, é uma possibilidade. Inclusive na Netflix, gente, tem uma competição de vidro, que é muito interessante. Se você tem essa curiosidade, vai lá assistir, gente, mas é muito legal. E aí a gente também tem na escala industrial, né, então, por exemplo, as garrafas de vidro, os copos, né, então tem todo um aparato, tem várias máquinas e fornos, né, que são utilizados, né, então a gente mistura ali, né, a questão da sílica, dos pós, né, que são relacionados, você pode colocar as cores também ali nos vidros para que eles possam ser feitos, tá, gente? Então, ó, quais são as propriedades ali dos vidros, gente? Né? A transparência, né, eles são translúcidos, né, eles são transparentes, a gente consegue ver através deles. Eles são frágeis, né? Eu creio que todo mundo aí em algum momento da vida já quebrou um copo de vidro, um prato de vidro, né? Então eles têm essa fragilidade. Eles têm o quê? Uma baixa condutividade térmica e elétrica, né? Então eles não conduzem nem calor, até conduzem, mas precisam de uma temperatura muito alta e também não conduzem ali a eletricidade e eles não deformam facilmente ali com um calor moderado, né? Então, por mais que você esquente, né, ele não vai ser deformado, ele não vai mudar a sua conformação. É mais fácil ele quebrar ali por causa do calor do que ele mudar a sua conformação, tá, gente? E aí a gente tem os vitrocerâmicos, né? Que é um vidro, o quê? Um pouco mais resistente. Né? Então, são criados ali por cristalização controlada do vidro. Então, o seu processo de formação é um pouco, né, diferente ali de um vidro convencional. Né? Então, ele é formado ali por uma estrutura parcialmente cristalina. Então, ele é usado ali, por exemplo, naqueles cooktops vitrocerâmicos, né, que é aquela tampa ali, por exemplo, do cooktop de vidro, né, ali na tampa do fogão, né, em componentes eletrônicos e também componentes óticos e também, por exemplo, ali no box do banheiro, né, que precisa ali de um vidro, né, mais resistente. Aí a gente tem os produtos argilosos, né, que seriam os produtos que mais comumente são utilizados na questão da engenharia civil, ali para a construção, né, de edifícios, de casas, né, de pavimentos, né, então eles têm essa questão estrutural, né, então vocês já viram aí, já temos os spoilers, né, então nessa categoria aí já entra, né, os tijolos, aqui ó, as telhas, as lojotas e também os blocos cerâmicos, além daquelas tubulações gigantescas, né, que são utilizadas ali tanto para água e também ali no esgoto, né, então são produtos estruturais. E aí, gente, nessa cerâmica, né, no caso dos produtos argilosos, eles são obtidos ali por moldagem e queima da argila, né? Então, o principal, né, material, a matéria-prima, né, que é utilizada para esse tipo de material é a argila. E aí você vai adicionando ali os aditivos naturais, né, ou químicos, para você obter aquilo que você precisa, né? Então, como eu disse, ele é usado ali principalmente na construção civil, né? E aí primeiro faz a questão da extração da argila, gente. Eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, né, de ir a um lugar que é produzida a questão dos tijolos, né? E aí, gente, quando eu era criança, eu lembro, ó, quando eu era criança, eu fui, né, no lugar onde era feito o tijolo, e aí primeiro tem todo esse processo, né, de extração da argila, aí vai fazer a preparação, vai remover tudo aquilo que é impureza, aí vai fazer a moldagem, né, você vai colocar em formas, né, de acordo com, né,
a sua necessidade, e aí ele vai passar por um período de secagem, vai descansar ali durante um período, e aí depois ele vai para queima ali nos fornos, né? Então, esse é o processo de produção ali dos produtos argilosos e estruturais, tá, gente? E aí, gente, quais são as principais propriedades, gente? Ele vai ter o quê? Uma alta resistência à compressão, né? Então, a gente pode colocar pressão, peso, né? Que ele não vai se partir, ele não vai se quebrar. Ele tem uma alta durabilidade, ele tem uma boa resistência ao fogo e ele também tem um baixo custo, né? Eles costumam ser baratos. E aqui a nossa próxima categoria, gente, são as louças brancas, né? Então aqui quando a gente pensa em cerâmica, né, acho que, né, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são ali os vasos de cerâmica, né? A questão dos pratos de cerâmica. E aqui, ó, as cerâmicas, elas vão ter essa aparência mais clara e vai ter um acabamento mais fino. Elas vão incluir ali as cerâmicas, né, que pode ser as porcelanas, e também a cerâmica sanitária, ali, o vaso sanitário, a pia, né? Esses produtos são utilizados ali, por exemplo, no banheiro. Então, eles vão passar por esse processo de moldagem por colagem, pode ser prensagem ou também utilizando ali o torno, né, que esse equipamento, né, que a gente está vendo aí na imagem, que fica girando e a pessoa ela consegue modelar, por exemplo, ali o vaso, né? Então ela vai precisar de uma secagem lenta para evitar ali as trincas e também ela precisa de uma queima, ó, bem alta, né, numa temperatura bem alta de 1.400 graus Celsius. E depois ela pode receber ali uma pintura, né? Então aqui, ó, uma galera, né, fazendo ali os vasos, né, e dando esse acabamento. Então, quais são as propriedades ali, né, das louças? Gente, ela vai ter uma alta dureza, ela tem uma baixa porosidade, né, por exemplo, quando ela é pintada, né, passa um esmalte ali, então ela vai ter o quê? Ela vai ter esse brilho, você pode colocar várias cores, né, então o adorno, né, fica por conta ali da sua criatividade. Ela tem uma resistência térmica moderada e ela também tem uma estética refinada. E aqui, ó, quais são as aplicações, né? Então, em louças domésticas, como pratos, xícaras, travessas, né? Tem as cerâmicas que são artísticas, né? Decorativas. Elas são usadas em pias, vasos sanitários e tanques. E também pode ser utilizada ali em azulejos e revestimentos esmaltados. A nossa próxima categoria são os refratários, né? Então, aí, ó, como vocês podem ver, a gente está falando, né, de um material que resiste ao quê, gente? A altíssimas temperaturas. Né? Então, os refratários, eles vão ter essa característica, né, de absorver, né, essa questão da temperatura. Então, essa questão das propriedades, ó, já tem uma pizza aí, gente, num forno, né, já aí todo produzido, né, com material refratário para fazer aí a pizza, que é uma delícia. Então, ela vai ter o quê? Uma altíssima resistência ao choque térmico, ela tem uma alta dureza e também tem uma estabilidade dimensional. E nessas argilhas refratárias, né, ela vai ser a base de alumina e também de sílica, que vão ser extremamente resistentes ali ao calor, que elas podem ser usadas em fornos, né, como fogões e lareiras, fornos de padaria, fornos de siderurgia, fornos ali para fazer a questão dos vidros. Então, todos esses fornos, né, elas são feitos ali com uma argila refratária resistente ao calor. Aí nós vamos ter os produtos abrasivos, gente. Então, essa outra classe aqui dos abrasivos, né? Então, só pela imagem, imagina aí que vocês já descobriram para que vai servir. Então, os produtos abrasivos são o quê? Materiais cerâmicos, que também vão ter o quê? Vão ser muito duros, vão ter essa dureza, que é usado o quê? Para desgastar, polir ou cortar outros materiais. Né? Então, suas propriedades é ali a dureza extrema, né? Extremamente duro, vai ter uma alta resistência ao desgaste e também vai ter ali uma estabilidade térmica. E aqui, né, suas principais aplicações seria ali para lixas, né? Até mesmo aquela lixinha de unha que a gente usa, gente, é um material abrasivo. Então, as lixas de unha ou lixas para você lixar ali uma parede,
né, que você passou ali uma massa, né, as lixas ali que são usadas ali nesses discos de corte, nos rebolos, nas brocas diamantadas, por exemplo, para cortar ali vidros, né, e também ali nas pastilhas de freio dos nossos carros. Então, esses daí são os produtos abrasivos, né, que vai ter essa lixa que pode ser utilizada ali para dar acabamento, né, e outras, acabamento, cortes e outras funções, tá, gente? Então, vamos agora aqui para as nossas atividades. Então, vamos lá. Os produtos cerâmicos apresentam grande diversidade de uso, né? Então, eu acho que aqui, ó, eu separei essa aula, gente, só para os materiais cerâmicos, porque ele é uma aula extremamente grande, né? Como ela não ia caber, ainda tem os produtos cimentícios e também as cerâmicas de uso avançado, tá, gente? Então, é um mundo aberto de possibilidades, né, de utilização aí dos produtos cerâmicos. E aí, continuando aqui na nossa questão, vamos aqui para aplicação estrutural, né? Ela pode ser usada nessa questão da estrutura e também em altas peças, né, de tecnologia. E sobre esses materiais, a gente precisa assinalar, ó, a diferença aqui, ó, alternativa incorreta, tá, gente? Então, presta atenção que é a alternativa incorreta. Então, vamos aqui para as nossas opções. Alternativa A. Cerâmicas refratárias são capazes de suportar temperaturas muito elevadas? Sim, né? Até agora que a gente mais falou foi essa questão da temperatura. E são utilizadas em fornos industriais e de siderurgia. Perfeito, 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 perfeito. Aqui, alternativa A, corretíssima. Cerâmicas tradicionais ali, como o tijolo e a telha, são produzidas principalmente a partir de argilas submetidas a processos de secagem e queima. Perfeito! A gente falou ali do processo de produção ali dos tijolos e das telhas, né, que vai ter ali a questão da secagem, da queima, né, do molde. Tá corretíssima, certíssima. Alternativa C. As cerâmicas avançadas apresentam propriedades como alta dureza, estabilidade química, né, por conta daqueles tipos de ligações que nós falamos, né, a covalente e a iônica. Elas vão ter o quê? Resistência ao desgaste, né, sendo usada ali em turbinas, sensores e equipamentos aeroespaciais, né? Então, essa daí é uma categoria aí das cerâmicas avançadas que vão ter essas possibilidades, né, de usar ali em tecnologias. Alternativa D. Cerâmicas possuem alta resistência à compressão, mas baixa resistência à tração, devido ao tipo de ligações químicas predominantes. A questão das ligações iônicas e covalentes. Exatamente, gente, foi aquilo que a gente falou. A gente falou, né, que elas vão ter essa questão da dureza, elas vão ter essa resistência, porém elas podem o quê, gente? Elas podem se quebrar. Né? Então elas podem, infelizmente, né, elas têm essa fragilidade, se elas forem pressionadas, se elas forem tracionadas, elas vão acabar se partindo, vão acabar se quebrando. Então, aqui também está correta a alternativa D. Então, vamos ler aqui a eixo, que só falta ela, hein, gente? Precisa encontrar aí a alternativa incorreta. Cerâmicas são materiais altamente maleáveis e dúcteis, só que não. Então, já encontramos aqui a nossa questão, ó, o nosso erro, né? Então, eles não são maleáveis nem dúcteis. Isso aí é uma característica ali dos metais. Podendo ser deformadas facilmente, sem ruptura, ela quebra, gente. Então, aqui ela está incorreta. Ó, detalhe, especialmente quando aquecidas. Né? Antes do aquecimento, ainda quando elas estão maleáveis, a gente consegue moldar. Porém, quando elas passam ali pela queima, a gente esquece. Já não pode mais alterar ali a sua conformação. A gente não consegue modelar ela mais, né? E assim, encontramos a nossa questão errada, alternativa E. Então, gente, terminamos mais essa nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre as propriedades aí dos materiais, né? Falamos dos metálicos, dos plásticos, né? Dos polímeros e finalizamos aqui a nossa aula dos materiais cerâmicos, gente. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre esse mundo aí das porcelanas, vidros e refratários. Um abraço e até a próxima!